Valeu, Is. Muito obrigado para você que sextou, né? Mas para a gente segue por aqui para o Jornal da Cidade com muita notícia. Para você também que está em casa, excelente noite para você. Fique com a gente para continuar muito bem informado aqui na tela da TV Cidade. E a gente começa com essa notícia que chamou a atenção, assustou os moradores e trabalhadores ali da região do Mucuripe. 2 pessoas ficaram feridas após parte da laje de um restaurante desabar na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O acidente aconteceu perto das 9 da manhã, quando o restaurante ainda estava fechado. 4 funcionários haviam acabado de chegar e 2 deles foram atingidos pela laje que desabou. Este pescador ouviu o barulho, correu até o local e ajudou as vítimas. Estava tudo subterrado debaixo, nós tiramos os escombros de cima deles, tudinho. Eu e outro amigo meu salvemos 2 rapazes. Porque senão, se nós não cortamos, tinha morrido os 2. As vítimas de 21 e 25 anos são um operador de caixa e um zelador do restaurante. Elas sofreram vários ferimentos. Estas imagens, registradas por pessoas que passavam pela área, mostram profissionais do SAMU atuando no resgate. Quando chegamos, começamos os primeiros socorros. Após o SAMU, passamos o caso para eles, onde os mesmos tinham escoriações generalizadas pelo corpo. Um deles, de 25 anos, tinha escoriações no tornozelo, estava bem demasiado. E o outro tinha escoriações e lacerações pelo corpo. Foram feitos os devidos primeiros socorros e conduzidos os mesmos ao hospital. Esta área onde aconteceu o acidente é uma espécie de puxadinho que foi feito para ampliar o tamanho do restaurante há algum tempo. Alguns funcionários disseram que por aqui foi feita uma reforma recentemente e já existia o receio de que o peso do gesso colocado aqui pudesse fazer com que a laje acabasse cedendo. Primeiramente a gente ficou com receio, né? Só que a gente pensou que não ia acontecer nada, porque depois de um tempo ficou tudo normal. Aí quando a gente percebeu, o gesso caiu. Você acha que foi o peso do gesso ali que acabou cedendo? Foi o peso que ele botou, que não suportou a estrutura, né? O restaurante é um dos mais movimentados da Avenida Beira-Mar de Fortaleza e fica na área de lojas, no térreo deste prédio de 10 andares e 102 apartamentos. O subsíndico do residencial confirmou a reforma no estabelecimento, mas não sabe se isso pode ter contribuído para o acidente. A loja onde houve esse desabamento dessa laje, ela há anos atrás recebeu um adicionamento. Então essa parte não existia para aumentar o tamanho da estrutura aqui da loja, entendeu? Eles fizeram essa laje. O pessoal da Defesa Civil já constatou, entendeu? Que essa laje é uma laje muito antiga, não tem nada novo. O que foi feito foi com o período de chuvas, né? Teve um aumento, né? de um vazamento, uma infiltração. Bem, a gente vai ao vivo para o local onde aconteceu esse desabamento. Ricardo Lima está lá, vai trazer as informações para a gente. Ricardo, além do restaurante, o restante do prédio também está interditado? Alguém pode entrar, sair desse prédio? Como é que está por aí? Boa noite para você. Oi, Alexandre, boa noite para você e boa noite a todos. Pois é, a área residencial do prédio, ela não foi afetada, nenhuma ranhura foi registrada por aqui na parte que compreende os apartamentos. O problema, a queda, foi apenas nessa parte do bar aqui do restaurante, que, como a gente viu na matéria, não tem nenhum pavimento acima. Portanto, o entra e sai dos moradores aqui do prédio está liberado, não teve nenhum problema relacionado a esse assunto. Eu estou sendo recebido aqui pelo proprietário do restaurante, que vai passar para a gente, inclusive, o Alfonso Menegoto, que providências foram adotadas, passado o susto, o que foi feito, inclusive para identificar aqui as causas desse desabamento. Boa noite. Boa noite. A gente teve a visita do engenheiro, né, responsável para ver o fato da obra, para tentar identificar o que pode ter ocasionado o desabamento da laje e também para tomar as providências cabíveis para retirar os entulhos e o que tem que ser feito restaurado no local.
3 pessoas ficaram feridas. Como estão essas pessoas atingidas pelo desabamento? Graças a Deus, esses 3 funcionários nossos foram acolhidos. Eu levei eles para o hospital junto com o SAMU hoje de manhã e já tiveram alta todos 3, estão passando bem. Graças a Deus estão todos bem. Com algumas lesões, mas estão bem. Ok, muito obrigado ao Afonso, que atende a nossa reportagem. Voltamos ao estúdio. Ok, Ricardo, obrigado. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Motociclista foge de blitz pela contramão, bate em carros e é socorrido em estado grave. O veículo estava atrasado e condutor com habilitação vencida. Casos em alta, cresce procura por testes de Covid-19. Número de exames positivos também aumentou durante o mês de junho. Polícia desativa laboratório de drogas em Fortaleza. No local também eram armazenadas munições de vários calibres. PV liberado. Prefeitura conclui adaptações e estádio poderá funcionar com capacidade máxima e receber jogos de Ceará e Fortaleza. E a incerteza de quem depende de um remédio para controle da pressão, que teve vários lotes interditados pela Anvisa após detecção de impurezas na composição. O Jornal da Cidade desta sexta-feira já começou. Um acidente grave hoje parou a Avenida Senador Carlos Gereissati, a conhecida Avenida do Aeroporto. Para fugir de uma blitz, um motociclista invadiu a contramão e bateu em 2 veículos. Não demorou para o trânsito ficar bem complicado após o acidente. Mesmo com a presença da Polícia Rodoviária Estadual na via, as faixas do meio e da esquerda ficaram interditadas em frente ao aeroporto por pelo menos 1h30. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza. O motociclista, Antônio Jorge Vieira Pereira, de 53 anos, fugia de uma blitz no momento em que sofreu o acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o homem fugiu da blitz no bairro Montese e veio pela contramão aqui na Avenida do Aeroporto, desde o início até este ponto aqui, bem em frente ao aeroporto, onde acabou colidindo com 2 veículos. Este vídeo mostra a perseguição. É possível ver o motociclista em alta velocidade na faixa da esquerda e o momento da colisão. O homem estava transportando substâncias tóxicas, como veneno de rato, e um pó branco que foi encaminhado para a perícia. E um agricultor morreu após ser atropelado 2 vezes. Foi na CE 176, cidade de Catunda. José Francisco Moreira da Silva caminhava no meio da pista quando foi atingido por uma viatura do Corpo de Bombeiros de Crateús. O motorista parou para prestar socorro, mas antes que isso pudesse acontecer, a vítima foi atingida por outro carro que fugiu. O homem morreu no local. E a Anvisa determinou a interdição e recolhimento de lotes de medicamentos com princípio ativo de losartana. As farmácias devem checar se os remédios fazem parte dos lotes que foram interditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Faz tanto tempo que João nem lembra quando começou a tomar losartana, remédio receitado para controlar a pressão alta. O remédio não pode faltar, a gente tem que tomar o remédio todo santo dia, porque se ele parar ou 1 dia ou 2 dias, aí já começa com a quintura na cabeça, na nuca. A losartana é o princípio ativo usado para o tratamento da hipertensão. Na quinta-feira, a Anvisa determinou a interdição e o recolhimento de vários lotes do medicamento em um prazo de até 120 dias. A determinação da agência foi divulgada depois da detecção de impurezas acima do limite de segurança misturadas ao remédio. O cuidado aqui para o paciente é, se ele está em casa e utiliza da losartana, verificar principalmente as informações. E como é que ele pode conseguir isso? Sabendo do estabelecimento que comprou, buscar essas informações com o farmacêutico. Além de controlar a pressão, o princípio ativo serve para tratamentos cardíacos. Por isso, a orientação é não interromper a medicação, procurar as farmácias para identificar se o remédio faz parte de alguns dos lotes citados pela agência e, se estiver na lista, realizar a substituição do medicamento. São lotes mais, eu diria, mais antigos. Hoje, a maioria das farmácias não estão com esses lotes
sendo comercializados. Esse cuidado hoje a gente tem que ter, mas é importante a orientação por parte do farmacêutico para a continuidade do tratamento. A lista com medicamentos e lotes que foram identificados pela Anvisa está disponível no site da agência e na página do GC+. A incerteza sobre o medicamento e um possível desabastecimento preocupam quem faz uso contínuo do princípio ativo. Pressão alta é pro resto da vida. Você tem que ter o maior cuidado. E nos primeiros meses do ano, você viu aqui no Jornal da Cidade vários casos de quedas de árvores. Para você ter uma ideia, de janeiro a março foram mais de 600 ocorrências, a maioria provocada pelas chuvas. Agora está chegando a época dos ventos, mais um fator que gera esse tipo de acidente. Seu Alexandre trabalha no centro de Fortaleza há 24 anos. Ele conta que já presenciou várias quedas de árvores ao longo desse tempo. Aqui caiu uma árvore em cima de um pajeiro, aí a gente mostrou outro galho que tinha ali e eles não cortaram. Semana passada caiu um aqui na Duque de Caxias. Fábio diz que não é difícil ver cenas desse tipo pela cidade e que, apesar de nunca ter tido prejuízos, tem medo de viver uma situação parecida. O medo aqui é grande, viu? Delas arriar. A gente passa aqui porque é o jeito, é obrigado, né? No primeiro trimestre de 2022, Fortaleza registrou 657 ocorrências de queda e recolhimentos de árvores. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, o principal motivo era o período chuvoso. Porém, mesmo com o fim da quadra chuvosa, as ocorrências continuam. O caso mais recente aconteceu no bairro Maraponga, na rua Rubens Monte. A mangueira que fica em uma praça desabou e acabou quebrando o para-brisa do veículo e amassando o capô também. Ninguém ficou ferido, mas dá para imaginar o risco e o susto de quem estava perto? O município ele não tem condição, embora seja obrigado, ele não tem condição de fazer uma fiscalização perfeita, ampla, em todas as árvores, por exemplo. Então, o cidadão que verificar uma árvore em estado precário, que esteja na iminência de cair, que ele verifique que há essa possibilidade, ele pode fazer a informação aos órgãos competentes, que com certeza assim terão a possibilidade de fazer uma fiscalização mais efetiva. A queda de uma árvore pode trazer danos materiais e riscos à integridade da população. Para prevenir esses problemas, especialistas orientam investir em fiscalização e na análise da saúde dos vegetais. É um dever do Estado zelar pela segurança, tanto no trânsito quanto a integridade física das pessoas que transitam nas ruas. E o assunto agora é futebol. E a gente começa com uma boa notícia para todas as torcidas cearenses. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou nesta sexta-feira que o estádio Presidente Vargas já está liberado para receber a capacidade total de público, que é de 20.166 torcedores. Dessa forma, o PV se torna apto a sediar jogos de Ceará e Fortaleza. De acordo com o prefeito, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer finalizou a instalação do circuito fechado de vídeo monitoramento, uma das recomendações do CREA e do Corpo de Bombeiros, para que a praça esportiva pudesse operar com capacidade máxima. E tanto o Vovô quanto o Tricolor entram em campo neste fim de semana. O Fortaleza joga primeiro. O Leão enfrenta o Atlético Mineiro no estádio Mineirão neste sábado, às 9 horas da noite. Já o Ceará joga no domingo, às 6 horas da noite, na Arena Castelão, contra o Atlético Goianiense. As duas partidas são válidas pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa para estes jogos, no comentário do nosso Camisa 8, Gomes Farias. Olá, boa noite. A imprevisibilidade é a que torna o futebol apaixonante. Ninguém pode prever. E isso realmente torna o futebol coqueluche do povo brasileiro. O povo brasileiro é louco por futebol, inquestionavelmente. Pois bem, uma prova é que a torcida do Fortaleza chegou até aquela loucura de agressão que nós condenamos veementemente, né? Mas a torcida do Fortaleza ficou inconformada com os últimos resultados do Fortaleza. A mesma torcida no Castelão aplaudiu de pé aquela vitória em cima do Vozão. Em futebol, uma simples vitória acaba com uma grande crise. É uma realidade. Para vocês terem uma ideia, a torcida do Ceará já está querendo pegar no pé do
Marquinhos Santos. Mal nós decoramos o nome do homem ainda, né? Do Marquinhos Santos. O homem não teve tempo. Mal chegou aqui. Ele não teve tempo ainda de passar para o jogador aquela maneira que ele tem na cabeça de fazer futebol. Então, é preciso que a torcida do Ceará entenda isso, e o homem acabou de chegar. É preciso que a torcida do Ceará entenda que esse jogo de domingo vai ser extraordinariamente importante para o time alvinegro, porque ganhando vai para 19 pontos, já se isola mais ou menos bem daquela zona maldita do rebaixamento. Bom fim de semana para todos os senhores, para o nosso futebol, evidentemente, e até segunda-feira, se Deus quiser. Ainda hoje no Jornal da Cidade, polícia estoura laboratório de drogas, apreende equipamentos e munição de vários calibres. No próximo bloco, a liberação da vacina da influenza para todos os públicos e o crescimento na procura e na positividade dos testes de Covid-19. A solidariedade vem ajudando a manter muitos hospitais do estado. E para auxiliar nessa causa, uma rede de lojas de eletrodomésticos vai doar colchões a várias instituições. Hoje, a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza recebeu uma dessas doações. A Santa Casa de Fortaleza é o socorro para muitos pacientes atendidos pelo SUS. No hospital são realizadas cerca de 10.000 cirurgias por ano. Sem a Santa Casa, o tempo desses pacientes na fila de espera do SUS pelos procedimentos
seria bem maior. A Santa Casa recebe recursos do Ministério da Saúde para se manter funcionando. O problema é que o que vem do governo federal não é suficiente para custear todas as despesas. E é por isso que as doações são tão importantes. A doação é sempre bem vista e eu quero que sirva de exemplo, que ajudem a Santa Casa, que é uma instituição que tem mais de 150 anos, é de 1861. E é dedicada principalmente à pobreza. As empresas também desempenham um papel importante com as doações. Esta rede de lojas de móveis e eletrodomésticos decidiu comemorar os 30 anos de história doando colchões para todos os hospitais do Ceará. Um dos primeiros a receber foi a Santa Casa. Eu me sinto muito bem quando eu faço bem, quando eu ajudo. Quanto mais eu ajudo, mais Deus me dá. Então é um momento muito especial, junto aqui com meu filho Alain, os diretores, o pessoal aqui do Hospital Santa Casa, fazendo essa doação. Ao todo, serão doados 5.284 colchões. E a empresa pretende continuar avançando com ações sociais desse tipo. Se Deus quiser, até o finalzinho de julho, nós estamos entregando mais de 5.000 colchões no estado de Ceará. E a Covid voltou a acelerar no estado. E isso se reflete na procura por testes nas farmácias e pontos gratuitos de testagem. O mais preocupante é que a cada dia que passa, aumenta o número de exames com resultado positivo. Magno veio fazer o teste da Covid após a esposa positivar para a doença. A gente sabe que não está fácil, o Covid não tem passado, né? Então, como uma forma e regra que tem que ser, contato direto com a pessoa que testou, eu precisei fazer. O número de pessoas procurando os testes para a Covid-19 apresentou um crescimento, tanto na rede pública quanto na particular. A cada dia a gente observa o maior número de pessoas que buscam pelos testes que são feitos nos nossos espaços farmacêuticos, ao mesmo tempo que também tem aumentado a procura e a compra de autotestes. Neste mês de junho, a gente tem observado um aumento pela procura das testagens para o Covid-19, bem como o aumento da positividade destes testes. A Secretaria de Saúde, por meio do LACEN, dispõe de 2 centros de testagem para atendimento à população. Um localizado no Aeroporto Internacional Pinto Martins, que atende exclusivamente passageiros em desembarque, e outro localizado no centro da cidade. O posto de testagem da Praça do Ferreira atende por ordem de chegada, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. De janeiro a junho deste ano, 3.317 casos foram confirmados aqui nesse posto de testagem no centro de Fortaleza. 445 testes positivos só até o último dia 21. Se comparar com a taxa de positividade do mês de maio, houve um crescimento de quase 19%. Alexandre e a família positivaram para a Covid-19. Eles vieram ao centro de testagem após o isolamento e esperam poder voltar à normalidade. Agora estamos retornando para fazer a confirmação, para caso dê negativo a gente poder retornar ao trabalho na próxima semana. A gente segue falando de saúde, mas agora sobre a vacina contra a influenza, que está liberada para todas as idades. Durante o link, o QR Code vai ficar aqui no cantinho da tela para você poder saber onde você pode receber a sua dose. E o Ricardo vem chegando com mais informações. Ricardo, essa vacinação estava restrita inicialmente apenas aos públicos prioritários, mas agora está liberado para todo mundo, é isso? Oi, Alexandre. É a partir de segunda-feira, viu? Já às 8 horas da manhã, os postos de saúde aqui da capital estarão recebendo pessoas, os fortalezenses, a partir dos 6 meses de idade. Dessa idade em diante, todo mundo vai poder receber a vacinação contra a influenza. Para ser vacinado é preciso apenas chegar a um dos postos de saúde aqui de Fortaleza e apresentar um documento com foto. Aí no QR Code tem inclusive os endereços dos postos de saúde que funcionarão no final de semana.
Na semana, essa vacinação acontece, como eu disse, das 8 da manhã às 5 da tarde. 340.566 pessoas já haviam sido vacinadas contra a influenza até ontem. A gente espera que esse número ele seja bem maior. A secretária de Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, falou que é importante tanto quanto a vacinação contra a Covid-19 para evitar aquela infestação da doença como aconteceu no final do ano passado. Alexandre. Tá certo, Ricardo. Tem muita gente gripada nesse período do ano. Às vezes é uma das versões aí da gripe, da influenza, que poderiam ser evitadas com uma dose da vacina. É importante, então, procurar um posto de saúde e receber a sua. Obrigado, Ricardo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o setor da construção está reunido em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, para discutir os avanços e negócios para a área. A Ecomac Nordeste segue até domingo. Clóvis Tramontina é um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Durante a palestra, ele contou a história da tradicional empresa de sua família, que surgiu há mais de 100 anos no Rio Grande do Sul. Você tem que aprender a correr riscos e não se assustar com as primeiras dificuldades que vão aparecer, porque as primeiras dificuldades são as mais fáceis de serem atacadas. Porque quando tiver dificuldades na fase adulta, aí a coisa fica mais complicada. Então, tem pequenas dificuldades que acontecem no início de um empreendimento, você vai lá, ataca e trata desse assunto. Clóvis foi uma das atrações da Ecomac Nordeste edição Ceará 2022. O evento é considerado um dos maiores congressos do setor da construção da América Latina. O objetivo é debater números importantes. Para se ter uma ideia, o setor de material de construção finalizou o ano passado com um crescimento de 7,6%. Cada um dos participantes desse evento, cerca de 1.500 pessoas, eles estão aqui pensando como fazer negócio, como aumentar sua renda, mas também pensando no futuro do Brasil, do emprego e de renda. O objetivo principal do evento é abordar temas relevantes aos setores de comércio, indústria e serviços. São participantes de todas as partes do país. A expectativa da organização é que cerca de 1.500 pessoas passem por aqui ao longo dos 4 dias de programação. Acho que é um momento super adequado para a gente manter e aproximar o relacionamento com os nossos grandes parceiros, nossos grandes varejistas, distribuidores, que levam os nossos produtos aí para todos os consumidores finais, né? Então a gente consegue vir para cá, em um curto espaço de tempo, encontrar clientes, amigos, parceiros de norte a sul do país, que a gente demoraria meses, anos para encontrar, a gente consegue fazer isso de uma forma muito positiva. Veja em instantes, laboratório de drogas que funcionava em apartamento é descoberto pela polícia. No local ainda existiam mais de 1.000 munições, inclusive de fuzil. E carro com 5 ocupantes cai em canal de transposição de águas e 2 pessoas morrem afogadas.
2 pessoas morreram afogadas após um carro cair em um canal de transposição de águas. Ricardo, essas imagens são impressionantes, né? O carro ficou totalmente submerso. Ficou sim, Alexandre, e foi isso que impediu que essas 2 pessoas saíssem com vida. Outras 3 pessoas também estavam no carro, mas essas conseguiram sair a tempo e escaparam. Quando os bombeiros chegou e resgatou os corpos, essas pessoas já não tinham mais os sinais vitais, pois morreram por afogamento. O carro só foi retirado do canal com o auxílio de um trator. Os bombeiros e o SAMU também participaram dessa operação que, lamentavelmente, deixou essas 2 pessoas feridas na zona rural do município de Missão Velha na manhã de hoje. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas e serão conhecidas após a divulgação do resultado da perícia. Alexandre. Obrigado, Ricardo. E a polícia desativou um laboratório de drogas em Fortaleza. Cena no bairro Demócrito Rocha, 4 pessoas foram presas. Dentro dos carros e em um compartimento no local foram encontrados 16 quilos de drogas, entre maconha e skunk. 6 veículos com queixa de roubo também estavam lá. Importante mencionar também que foi apreendido aí selos utilizados na adulteração dos sinais identificadores dos veículos. Um dos veículos a gente já constatou no local através de pesquisa policial que trata de produto de roubo, então as investigações também irão caminhar nesse sentido. A partir dessa primeira abordagem, evoluiu-se para o segundo endereço. A outra parte da apreensão foi em um apartamento no bairro José Walter. Lá funcionava um laboratório para a fabricação de drogas. Todo o material utilizado foi apreendido junto com a droga já fabricada. No mesmo local, foram encontradas 1.000 munições para armas de diversos calibres, inclusive escopeta e fuzil. O apartamento, no momento da abordagem, ele estava abandonado, não tinha ninguém, né? Mas as investigações caminham para identificar a pessoa responsável por esse verdadeiro laboratório de drogas e essa grande quantidade de munições. Na oficina, 4 pessoas foram conduzidas, outras pessoas fugiram, inclusive os principais investigados. Desses 4, 2 foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os outros 2, como não se conseguiu vincular eles ao material ilícito, foram ouvidos e foram liberados, mas seguem sob investigação. E a Receita Federal apreendeu quase 7 quilos de super maconha escondidos em encomendas dos Correios. Cães farejadores encontraram a droga dentro de 2 caixas. Os volumes vinham de São Paulo e tinham como destino a cidade de Itapajé, no norte do Ceará. Ao todo, foram apreendidos 6,7 kg de skunk, um tipo de maconha mais concentrada. A polícia agora investiga para chegar aos responsáveis pelo crime. E um dos homens mais procurados no estado, aqui do Ceará, foi preso no Maranhão, graças a uma parceria entre as polícias dos 2 estados. Alexandre Ximenes de Carvalho, conhecido como Jacaré ou Pica-Pau, é suspeito de cometer vários homicídios e ter envolvimento com o tráfico de drogas e organizações criminosas. Ele estava escondido na cidade de Chapadinha. Com o suspeito, foram apreendidas diversas armas, veículos, munições, granadas, cadernos com anotações de contabilidade da venda de drogas e até uma mira telescópica. E a Secretaria da Segurança Pública do Estado deu mais detalhes sobre a prisão de Jéssica Andrade da Silva, que nós mostramos ontem aqui no Jornal da Cidade. Ela foi capturada na Bahia após assumir o lugar do marido na liderança de um grupo criminoso. Até a última quarta-feira, Jéssica Andrade da Silva levava uma vida de ostentação e postava tudo nas redes sociais. O que ninguém sabia é que por trás de tanto luxo havia uma ficha extensa de crimes. Parte do trabalho da organização, quem começou a exercer, tomar frente das negociações, passou a ser a Jéssica. Ela passou a ostentar de forma bem, ao ponto de chamar bastante atenção, e aí isso chamou a atenção das inteligências, tanto do Estado do Ceará, através da COIN, como da Polícia da Bahia, e isso gerou todo esse trabalho em cima que identificaram essa vida de luxo que ela vinha levando, não só no estado do Ceará, como em outros locais, o que motivou a prisão dela no estado da Bahia, no município de Salvador. Jéssica passou a ser investigada quando seu companheiro, Vicente Antônio de Freitas Filho, conhecido como Vicente Peru, foi capturado em 2016. Após a prisão, a criminosa passou a exercer a função do marido. Ela se tornou chefe de uma organização criminosa atuante no Ceará. Ela passou a viajar para diversos locais, andava em carro de luxo, ostentava inclusive bebidas
caras, tipo champanhe, então tudo isso chamou a atenção. Jéssica Andrade da Silva foi presa no estado da Bahia quando fazia compras em uma loja de cosméticos. Ela estava hospedada num hotel de luxo no município de Salvador, na Bahia, já vinha sendo acompanhada pela polícia. Foi muito tranquila, não reagiu, não teve qualquer espécie de reação, não tentou fugir, até porque tinha uma equipe bastante compromissada, um efetivo razoável, então foi bastante tranquila a prisão. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei que limita o ICMS sobre itens como gasolina, diesel e energia elétrica, que tem pesado no bolso dos cearenses. Aqui no estado, o teto para a cobrança do imposto é de 17%. Apesar da aprovação, as discussões em torno do tema ainda não acabaram. A lei é resultado do projeto de lei complementar do deputado federal cearense Danilo Forte, que estipula um teto de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que beneficia estados e o Distrito Federal. Mas a sanção aprovou também a proposta de zerar os impostos federais, como PIS, COFINS e CID, sobre a gasolina e o etanol. Se a gente levar ao pé da letra, uma redução de 30% para 17% do ICMS e a redução do PIS, do COFINS e da CID, pode dar algo em torno variando de R$1 a R$1,60 no litro de gasolina, pode dar uma diminuição de 10% a 12% no que diz respeito à conta da energia e de 10% a 12% no que diz respeito à conta da telefonia celular e da internet. O texto havia sido aprovado pelo Congresso na semana passada, mas a aprovação veio com vetos que prejudicam os estados e que, segundo o deputado, devem ser discutidos na próxima semana para minimizar os impactos. Já fizemos uma articulação a nível de Congresso Nacional e na próxima terça-feira nós vamos já decidir a data da reunião do Congresso em que, com certeza, com base no acordo que foi feito para a votação da matéria, nós vamos derrubar o veto para dar essa tranquilidade aos governos estaduais, que assim foi construída para fazer a votação e a gente ter exatamente isso transformado em lei. A iniciativa é parte da estratégia da equipe econômica do governo federal para tentar reduzir o valor dos combustíveis em tempos de escalada do preço do petróleo nos mercados internacionais. Resta saber se essa medida vai realmente beneficiar o brasileiro. Você acredita que vai aliviar o bolso ou isso não vai chegar para o consumidor final? Não, ele não chega para o consumidor final. Por quê? Porque toda vida que vai ter aumento de combustível, já vem um aumento, certo? Ele aumenta antes de aumentar e quando vem, o governo libera o aumento e aumenta 2 vezes. Renato está otimista com o alívio no bolso que a redução dos tributos promete trazer. Eu acho extremamente importante, nós não estamos mais suportando, todas as classes estão sofrendo com isso e nós torcemos para que isso aconteça. Estamos na torcida por melhora, né? Porque nos últimos dias tem sido cada vez pior. Jornal da Cidade dessa semana chega ao fim, um excelente fim de semana para você. Curta muita paz e muito juízo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Forte abraço para você, até lá.